Bringen kommer Libertad, im Glück dich einzuwiegen, hast du auf der Erde Platz. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS, foi criado em 2008. No entanto, a origem do seu campus Porto Alegre está na Escola de Comércio de Porto Alegre, fundada em 1909. Seu plano de desenvolvimento institucional para 2019-2023 foi construído de forma democrática. Assim, o IFRS definiu no PDI 2019-2023 que é preciso garantir que toda narrativa e memória originadas a partir de sua existência se fortaleça e se enraize. Como aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, ProfEPT, e em contato com narrativas e memórias relacionadas à origem do campus Porto Alegre, procurei realizar este documentário para fortalecê-las e enraizá-las. A trajetória social de Francisco Rodolfo Simes relaciona-se com a existência do campus Porto Alegre do IFRS. Conta-se que de uma feita, em princípios do ano de 1909, saiu a trinca da Faculdade Livre de Direito em direção à alfaiataria do Sr. Germano Petersen Júnior, situada naquela época à Rua dos Andrades, onde costumavam fazer ponto de parada. Aos poucos, retiravam-se os outros, mas o desembargador Manuel André da Rocha permanecia ali até o entardecer, hora do jantar, para depois assistir à primeira sessão do Teatro Apolo. Eram mais ou menos 17 horas do mesmo dia, quando retornaram à alfaiataria Petersen os doutores Leonardo Macedônia Franco e Souza e Francisco Rodolfo Simes, para cientificarem ao desembargador André da Rocha, que se achava exposto, na montra da Casa ao Trocadeiro, um quadro com os retratos da turma de guarda-livros, formados pela Escola Mauá, mantida pela Associação dos Empregados no Comércio. Cientificados da novidade, seguiram os três em direção à Casa ao Trocadeiro. Lá chegados, ao deparar com o citado quadro, o desembargador Manuel André da Rocha sentiu que alguém já lhe tinha tomado a dianteira naquilo que já vinha alimentando há longo tempo, e disse: "Precisamos fundar quanto antes a nossa escola de comércio. Simes, prepara o projeto para amanhã." Em 2009, prestou-se homenagem ao centenário do campus Porto Alegre do IFRS, comemorando sua origem na Escola de Comércio de Porto Alegre, em 1909. Participou o ministro da Educação daquela época, Fernando Haddad. No corrente ano de 2019, completamos 110 anos da trajetória da Escola de Comércio de Porto Alegre até o campus Porto Alegre do IFRS. Isto porque, em 1934, Francisco Rodolfo Simes e Leonardo Macedônia participaram também da fundação da Universidade de Porto Alegre.
representando a Faculdade de Direito na comissão especial instituída por Flores da Cunha. A Escola de Comércio permaneceu anexa à Faculdade de Direito até 1945, quando passou a fazer parte da recém-criada Faculdade de Economia e Administração. Com a federalização da universidade em 1950, a Escola de Comércio de Porto Alegre passou a se chamar Escola Técnica de Comércio, que se tornou o Campus Porto Alegre do IFRS em 2008. A presença de Francisco Rodolfo Simich está em muitas instituições gaúchas, como a Escola de Comércio de Porto Alegre, o Museu Júlio de Castilhos, o Arquivo Público do Estado e o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, do qual foi sócio fundador e presidente. O professor Francisco Rodolfo Simich, que foi um dos fundadores aqui do Instituto Histórico e Geográfico, foi um dos presidentes do Instituto e foi um dos ideólogos do castilismo. O professor Francisco Rodolfo Simich, além de formado em engenharia em Minas Gerais, engenharia de Minas, ele também se formou em Direito e era economista. Ele foi titular, foi lente de Economia Social na Faculdade de Direito. E como lente de Economia Social da Faculdade de Direito, ele traçou todo um programa de princípios da economia castilista. Então, quando o Júlio de Castilhos e quando Borges de Medeiros apregoavam que o grande problema do Estado do Rio Grande do Sul era o transporte e que era através do transporte que o Rio Grande poderia vencer as barreiras ao seu progresso, veio o professor Simich para dizer que sim, que era o transporte, porque o transporte é que ia fazer com que o comércio se movimentasse. O transporte era o modulador do comércio e a economia ia girar justamente em função desses fatores. E com isso o Rio Grande ia poder se libertar das amarras e conseguir um lugar ao sol no âmbito da economia internacional. Então a importância do professor Simich, Francisco Rodolfo Simich, também é muito grande em relação a isso. E como lente de economia social e como uma pessoa preocupada com a emancipação do comércio e entendendo o comércio como um dos fatores da instauração de um modo de produção capitalista no Rio Grande do Sul, especificamente, especialíssimo modo de produção, ele vai criar a Escola Técnica de Comércio. Por quê? Porque era necessário que o comércio assumisse um lugar mais conspícuo entre os diversos fazeres no estado do Rio Grande do Sul. E nós tivemos a Escola Técnica de Comércio, eu acho que hoje assimilada a um Instituto Federal de Ensino. Então, e como membro do Instituto Histórico e Geográfico, também deu seu quinhão para essa obra que nós hoje aqui estamos tentando levar, juntamente com o professor Apio, com o professor Wagner, com a professora Anelda e todos aqueles que estão aqui conosco. Para compreender a trajetória social de Francisco Rodolfo Simich, procurei outros descendentes e os lugares de memória da nossa família, como as cadernetas de anotações de Francisco Rodolfo Simich e de seu pai, Francisco José Simich. A caderneta de Francisco Rodolfo Simich indica a grafia eslava no sobrenome Simich. Os textos em alemão remetem à figura materna de Emma Wild Simich, nascida na Alemanha. A língua alemã era o idioma de seus pais e da comunidade em que nasceu, em Vera Cruz, no Rio Grande do Sul. O pai de Francisco Rodolfo Simich parece ter influenciado a profissão do filho. Francisco José Simich chegou da Boêmia, antigo Império Austro-Húngaro, atual República Tcheca, com a profissão de agrimensor, como mostra seu passaporte. Sou Pedro Simich, arquiteto, neto do Francisco Rodolfo Simich, que foi uma figura ímpar da sua época. Deixou descendentes, uma família de professores, onde meu pai foi professor, foi aluno do meu avô, lecionário na mesma faculdade, onde meu avô teria sido fundador na Escola Superior do Comércio.
tias, irmãs do meu pai, professoras. Fui aluno de uma delas e eu mesmo, como arquiteto, em determinado período da minha vida profissional, lecionei na Faculdade de Arquitetura durante 4 anos. E por razões profissionais, acabei me dedicando mais à profissão e menos ao magistério. Mas é a história de uma família de professores. O meu nome é Maria Tereza Simes de Castro, eu sou neta de Francisco Rodolfo Simes. Estou para dar algum depoimento sobre a vida dele. Acontece que quando ele faleceu, eu era muito pequena, tinha apenas 5 anos. Ele faleceu em 1937 de um acidente de trânsito. Mas eu tenho uma lembrança do meu avô como uma pessoa muito culta, muito inteligente, que marcou a sua vida com muita colaboração com o nosso Estado. E meu pai falava dele, então as lembranças que eu tenho, para mim, foram passadas pelo meu pai. A lembrança que eu guardo do meu avô é de uma pessoa alta, testa larga, um olhar firme, com caminhadas largas. Ele era muito considerado por todos e eu me sinto muito orgulhosa de ser descendente dele. Me chamo Maria Suzana Marca Moretti e eu sou bisneta do Francisco Rodolfo Simes. Eu sou neta da Clélia Simes Marque, que era a filha mais velha do Francisco Rodolfo Simes. O que eu guardei com especial carinho foi a memória afetiva dele, que foi através dos relatos da minha avó, do Léo, o outro filho dele, e da Vera Simes, da Bevé, a outra filha, que eles contavam histórias da vida dele em que ele demonstrava o amor pela natureza que ele tinha, o amor pelas pedras, que eu também tenho. Ele sempre gostou e entendeu de mineralogia. Tudo isso me fez ter um grande amor por ele. Na verdade, ele falava vários idiomas e esse entendimento que ele tinha de outras culturas, isso também sempre me fascinou. E talvez a minha trajetória tenha sido guiada um pouco por ele, porque eu sempre estudei francês, estudei semiótica, fiz doutorado na França em semiótica, e essa busca incessante do conhecimento, essa alegria de descobrir as coisas, eu acho que grande parte veio dele. Essa foto aqui é a foto da minha formatura em letras na URGS, e nesta foto estão a minha mãe, Maria Marque, a avó Kéia, a Clélia Simes Marque, que é a filha mais velha do Francisco Rodolfo Simes, e o Léo, o Léo Simes, que é o filho caçula do Francisco Rodolfo Simes. O vô Léo, ele trabalhava no DEMAI, e o vô Léo foi uma das pessoas que mais demonstrou esse amor pela natureza. Ele era químico industrial e ele sempre me incentivou a gostar da natureza, e eu acho que isso ele também herdou do pai dele. E a avó, Maria? A mãe, ela também tinha um desejo de conhecimento. Ela estudou direito, ela estudou administração, ela era muito empreendedora, eu acho. E eu acho que isso também tem muito a ver com a figura do Francisco Rodolfo Simes. Ele gostava de várias coisas, era multifacetado, gostava de várias coisas ao mesmo tempo, polivalente, mas sempre em busca da perfeição. A casa do vovô é em Porto Alegre, na Marquês do Pombal, 941. Mas era um sobrado que o meu avô construiu. Uhum.
Marquês do Pombal, 941. O Civic mais forte, mais alta autoridade que eu conheci foi Francisco Rodolfo Civic. O conceito dele é muito forte. Ele marcou muito a minha vida, sabe? E ele era um homem muito estimado, muito conhecido em Porto Alegre, viu? E conhecido pela energia. Ele foi secretário de Obras Públicas do governo do Júlio da Cunha. Quando morreu, ele era desembargador. Era professor da Faculdade de Direito, um professor muito temido, muito estimado pela coisa, mas muito temido pela dureza do trabalho dele. Na Faculdade de Direito de Porto Alegre. O vovô se dedicava de uma maneira intelectual a estudar línguas. Vera, a filha que morava com ele, Sim. era diretora do colégio na esquina da Marquês do Pombal com a Bordini, lá embaixo, na esquina. Não sei como é que está isso hoje em Porto Alegre, mas essa escola era na esquina. A Vevê era diretora e ela tinha muito respeito para o pai. Na hora da refeição, a Vevê sempre tinha problemas, perguntas, interesses, que ele respondesse, que ele orientasse, que ele opinasse em relação ao trabalho dela. E ele nunca se furtava a aconselhar e tal. Eu assistia esse diálogo no almoço, que eu almoçava com ele. Eu acho que ele gostava mais da parte de geologia. Minha avó, Alice, era mineira. O meu avô era gaúcho, casou com essa mineira. Trouxe os mineiros para a família. Minha mãe, por exemplo, é mineira por conta desse casamento com a vovó Alice. O avô fez engenharia de Minas, em Ouro Preto. E lá ele conheceu a vovó. Casou com ela e lá nasceu a tua avó, a Keia, e a minha mãe. As duas mineiras. Ele veio para cá e aqui ele estudou direito. Era um homem de confiança do Flores, foi secretário da Indústria e Comércio. O Flores tinha loucura por ele. O vovô falava alemão, falava francês, falava inglês, falava guarani, língua indígena. Estava estudando quando ele morreu chinês ou japonês, não sei. Falava sem sotaque. Ele foi dando presente ali bem naquela rua onde é que está a Casa Carvalho. E atravessando, o chapéu dele voou, ele foi pegar e deu um monte e derrubou o vovô. Ele bateu com a cabeça no trilho e fraturou o crânio. O vovô morreu tinha 60 anos de idade. Pegar o chapéu, o bonde bateu nele e bateu com a cabeça no trilho. E fraturou a base do crânio. Naquela época, a base do crânio. Aí ele durou uns 3, 4 dias, faleceu. Em 1937. A prefeitura da cidade de Beaujolais, na França, através de Guy Royer, realizou uma filmagem especialmente para este documentário, explicando a Escola de Minas de Ouro Preto. Beaujolais, au pied du plateau de Mille Vaches, à côté de l'église, l'espace d'Orsay rappelle le souvenir de Claude-Henri Gorset, le maire de la commune à la fin du XIXe siècle et surtout fondateur de l'école des mines au Brésil en 1875. Claude-Henri Gorset est né en 1842 près de Beaujolais à Saint-Denis-des-Murs. Bachelier en 1860, après de brillantes études secondaires au lycée Gay-Lussac à Limoges,
Il réussit le concours d'entrée à l'école normale supérieure en 1863, où il est l'élève de Pasteur. L'activité scientifique de Gorsée se manifeste dans des domaines variés. Il est chargé de mission scientifique en Grèce, à l'école française d'Athènes en 1869, et en Turquie en 1873, où il étudie le volcanisme. À son retour, il est recommandé à l'empereur du Brésil, Dom Pedro II, pour poser au Brésil les bases des études minéralogiques. En 1874, âgé de 31 ans, il arrive au Brésil. Il propose à l'empereur de créer une école destinée à former des ingénieurs. Il choisit l'état de Minas Gerais et la ville d'Ouro Preto pour l'établir. Créé par décret du 6 novembre 1875, inaugurée le 12 octobre 1876, l'école des mines est dirigée par Claude-Henri Gorsée, qui introduit des pratiques inspirées de l'école normale de Paris, mais totalement nouvelles dans la pédagogie brésilienne. Concours d'admission, année scolaire de 10 mois suivie de 2 mois de travaux pratiques, enseignement gratuit, bourse d'études, salaire élevé des professeurs, voyage à l'étranger pour récompenser les meilleurs élèves. La priorité donnée à la recherche est restée présente dans la devise inscrite sur le blason de l'école, Cum mente et maleo, par l'esprit et par le marteau. Gorsée choisit les professeurs avec le plus grand soin, des collègues français formés à l'école polytechnique et à l'école des mines de Paris, puis progressivement d'anciens élèves viennent intégrer le corps enseignant. L'école forme un groupe remarquable de géologues, minéralogistes, ingénieurs en métallurgie et ingénieurs civils qui donnent une impulsion décisive au développement sidérurgique du Brésil. Gorsée s'emploie à faire connaître les travaux de son école. En 1881, débute la publication des Annales de l'école des mines. Il adresse à l'Académie des sciences de Paris de brefs comptes rendus sur les travaux concernant l'étude des principaux gisements de fer, d'or et des alluvions diamantifères. La province de Minas Gerais est représentée à l'exposition universelle de 1889 à Paris. La France découvre alors l'importance de l'œuvre accomplie par Claude-Henri Gorsée. L'esprit de Gorsée a profondément marqué cette école. Importance du mérite personnel, de l'effort, de la créativité, de la recherche de terrain et de laboratoire, de l'application pratique. Le principal ennemi à combattre était l'obligation d'apprendre par cœur des pages de livres. En 1891, alors qu'à la suite d'une révolution pacifique, l'empereur, dont il avait reçu un soutien total, est contraint à l'exil, Gorsée démissionne de ses fonctions pour éviter tout conflit avec les nouvelles autorités. De retour en France, Claude-Henri Gorsée se consacre à la mise en valeur de son exploitation agricole dans le village du Mont. Maire et conseiller municipal, il participe à la vie de la commune de Bujaleuf de 1896 à 1919. Républicain démocrate, il se retrouve dans la tendance démocratique du Parti républicain radical et radical-socialiste créé en 1901. En application à ces principes, il défend la liberté religieuse dans un contexte de tension en France au moment de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Il encourage le développement de l'école et des nouveaux équipements dans la commune malgré les difficultés financières jusqu'à son décès le 6 avril 1919. Les témoignages de reconnaissance de ses actions sont nombreux, tant au Brésil où ses cendres ont été transférées en 1970 qu'en Limousin. L'espace Gorsée à Bujaleuf présente une exposition permanente, synthèse de l'œuvre de Gorsée au Brésil et dans la commune. Em sua formação profissional, Francisco Rodolfo Simich aprendeu o valor de uma formação sólida e diversificada, com cultura e conhecimento de idiomas, respeitando a singularidade do aluno. Para o espírito de Gorsée, o principal inimigo a combater era o automatismo nas aprendizagens. A formação profissional sólida e ampla, com o uso da criatividade, daria aos alunos a visibilidade necessária para sua trajetória social. Gorsée enfatizava a necessidade dos alunos conhecerem, na prática, o trabalho que mais tarde administrariam, sendo inconcebível a ideia de um dirigente alheio ao trabalho dos operários. As aulas de Francisco Rodolfo Simich na Faculdade Livre de Direito foram publicadas em seu livro Programa de Economia Social, que explica as instituições de instrução técnica e profissional no país. Menciona o operário qualificado, formado em cursos práticos de artes e ofícios.
As escolas de aprendizes artífices foram criadas em 1909 em cada uma das capitais brasileiras, com exceção do Rio Grande do Sul, que já tinha o Instituto Técnico Profissional, ou Instituto Parobé, então vinculado à Escola de Engenharia da URGS, no prédio Chateau. Portanto, a fundação da Escola de Comércio de Porto Alegre não se relaciona com o decreto de Nilo Peçanha, embora tenha sido criada no mesmo ano de 1909. Aliás, Simich explica que as escolas de artes e ofícios preparavam os operários qualificados com os conhecimentos necessários para exercer sua atividade, enquanto as escolas superiores, como a Escola de Comércio de Porto Alegre, eram institutos oficiais a que se prestavam reconhecimento. A Escola de Comércio de Porto Alegre, por exemplo, era reconhecida como de utilidade pública. Francisco Rodolfo Simich dizia, inclusive, que os institutos superiores eram os viveiros de onde se supre o próprio Estado para a escolha de pessoal de seus serviços. Assim, a Escola de Comércio de Porto Alegre oferecia o curso geral e o curso superior. Havia concurso de admissão para o curso geral, com provas de português, francês, inglês, alemão, matemática, história, geografia, estenografia e caligrafia. O curso geral era pré-requisito para o curso superior. Ao longo desses dois cursos, geral e superior, os alunos estudavam português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, geografia, economia, direito, matemática, contabilidade. Eram disciplinas de conhecimento geral e específico, previstas no Decreto Federal número 1339, de 9 de outubro de 1905. Falando sobre o vovô Rodolfo, eu me lembrei de apresentar essa lanterna de mineiro que ele usava quando ele foi diretor das minas de Gravataí. Nessa mina ele trabalhou como diretor e tinha como funcionário dele o pai Francisco José. E tanto o vovô Rodolfo como o meu pai, os dois foram professores na Faculdade de Direito. E eu me lembro de um provedor da Santa Casa que um dia comentou numa palestra que o que ele mais admirava como aluno dos dois professores, Francisco Rodolfo e Francisco José, eram os esquemas que eles usavam em aula. Antes de dar aula, eles iam ao quadro negro, faziam o esquema da aula e depois davam aula. E ficava muito fácil para os alunos acompanhar tudo aquilo que eles apresentavam nas suas palestras, nas suas conferências. Eu fui aluno do professor Simich Júnior. A imagem que eu tenho do professor Simich Júnior é de um homem que transmitia aos alunos uma segurança perceptível antes mesmo de fazer a exposição, apenas pela sua presença. Quando entrava na sala de aula, com gestos elegantes, medidos, depois sempre com os mesmos gestos medidos, sentava-se e proferia uma aula notável. Às vezes, o entusiasmo fazia com que ele se levantasse e protagonizasse perante os alunos uma encenação quase teatral. Isso sem falar no conteúdo da exposição, que era sempre apresentado também de uma maneira clara, né? E bastante compreensível. Que eu gostaria de ter tido oportunidade de desfrutar de mais tempo do seu convívio e ouvir certamente
fatos e narrativas complementares à matéria que ele teria a acrescentar sobre a sua experiência de vida. Não tenho muito o que dizer, além do que já foi dito pelo professor Apio Beltrão, porque ele ia falando e ia me lembrando. Então, me lembro perfeitamente disso, do entusiasmo dele em dar as aulas, da forma como os alunos assistiam às aulas, a forma interessada, como ele conseguia interessar os alunos à matéria que ele lecionava. E em relação ao júri castilhista, cheguei inclusive a conversar mais detidamente com ele e ele até me convidou para ir à casa dele na Travessa Farroupilha para conversarmos mais detidamente sobre o assunto. E eu me lembro que eu fui munido de lápis e papel para tomar anotações a respeito do júri castilhista, né? E ali saí com uma aula extra sobre o tema. Então, o professor Steve Júnior deixou saudades, ele sempre foi para nós um modelo, era um padrão de elegância, um padrão de sobriedade, um padrão de professor, né? E ele transmitia essa autossuficiência que fazia com que todos se sentissem à vontade e muito mais do que à vontade, seguros daquilo que iam ouvir e dos momentos que iam ter nessa relação com ele e com a disciplina de direito processual penal. Então, o professor Steve Júnior foi um dos grandes esteios do nosso tempo de faculdade de Direito. E esses objetos e fotos que tem da família, como é que tu acha que eles relacionam a gente com o vovô Rodolfo? Os objetos são uma forma concreta que a gente tem de... parece que a gente estabelece um vínculo com ele quando a gente pega a caderneta, uma caderneta em que a gente vê ali, ele se debruçou e escreveu uma anotação, alguma coisa que ele achou importante, então a gente se relaciona com ele. Parece que a gente está ultrapassando aquele tempo, está chegando, está pulando uma etapa do tempo e está conseguindo chegar perto, segurando os objetos. Os objetos são uma forma concreta que aquilo existiu mesmo. A gente sabe que existiu por toda essa influência, mas os objetos são uma forma da gente ter aquela certeza de ver a letrinha dele, o que ele achava importante na época, e os objetos da mina que ele tinha também. Então, todos esses objetos que a gente consegue hoje, a gente consegue segurar, tocar, eles são uma forma de trazer todo aquele passado de volta para nós e fazer com que a gente possa projetar sonhos novos a partir dos objetos. E que sonhos tu acha que ele tinha não só para a gente, mas para a sociedade gaúcha, brasileira de hoje? Tu acha que ele teria como mensagem? Eu sei, eu acho que ele era muito preocupado, com a emancipação da sociedade gaúcha, da sociedade brasileira. Ele, pelos escritos dele, a preocupação dele é que a gente não ficasse tão dependente como a gente é até hoje, a gente ficasse tão dependente da Europa, dos Estados Unidos, de outras sociedades. Eu acho que o sonho dele é que a gente tivesse a nossa ciência, a nossa indústria plenamente desenvolvida e que a gente não ficasse tão dependente dos outros, que a gente pudesse trabalhar e produzir e fazer ciência de uma forma independente, em igualdade de condições, ter um diálogo de iguais com os outros, com a Europa, com os Estados Unidos, com outros países, Japão, que a gente tivesse um diálogo de igualdade. Eu acho que esse era o sonho dele. E não que a todo momento a gente tivesse que ir lá buscar o conhecimento que poderia ser produzido, poderia e deveria ser produzido aqui. E olhando para essas fotos, tu enxerga um pouco disso? Eu enxergo nessa busca da família, assim, as pessoas da família, eu acho que elas prosseguiram nessa busca de
autossuficiência, de desenvolvimento, de pesquisa. Eu acho que as pessoas da família ficaram com esse germezinho assim de tentar descobrir as coisas, de tentar amadurecer e fazer o melhor possível, sem tanta dependência, que as pessoas tivessem essa vontade própria de descobrir as coisas, cientificamente de provar, porque ele também tinha essa preocupação social, que o mineiro, por exemplo, deveria ter uma escolaridade, deveria conhecer o trabalho que ele estava fazendo. Então isso é uma coisa são ideias de vanguarda que ele tinha, e que eu acho que a gente continua com a mesma preocupação hoje. E a gente vê em várias pessoas da família esse desejo pelo conhecimento, não só pelo conhecimento, mas pela difusão do conhecimento. Eu estou aqui pensando muitos assuntos, posso falar muito, mas no fim eu fico meio encabulado e fico constrangido. Mas de qualquer jeito é um prazer de ser dirigido a palavra a esses queridos amigos. Parte da família Simes, eu quero dizer que eu vejo com grande alegria que a Alice Marque, ela pôde, na realização do seu trabalho, resgatar a memória de Francisco Rodolfo Simes e soube valorizar o legado que ele nos deixou, não só na área do direito, como na área da economia e na área da mineralogia, não permitindo que o tempo levasse ao esquecimento sua importante contribuição cultural ao Rio Grande do Sul. Eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos. Prefiro a jardineira carinhosa, a flor cheirosa dos teus carinhos. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença para poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, só porque a rosa resolveu passar de mim. A jardineira abandonou meu jardim.
jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.